Harry Potter veio para Hogwarts. E eu sou Malfoy. Draco Malfoy. Draco Malfoy é o primeiro antagonista que conhecemos em Harry Potter e faz um ótimo papel em ser odiável. Da mesma idade de Harry, Draco serve como demonstração do que uma criação purista e preconceituosa pode fazer, de como a mentalidade sonserina influencia os jovens bruxos da casa e, principalmente, como a infância e adolescência de um rapaz podem ser destruídas pelas escolhas erradas de seus pais. De todas as personagens da saga, Draco tem um dos arcos de redenção mais complexos e muitas vezes incompreendido. No vídeo de hoje iremos tentar entender melhor quem foi Draco, quais suas habilidades, como ocorreu sua redenção e qual era a função que o Lorde das Trevas esperava do jovem herdeiro dos Malfoy. O nome escolhido por J.K. Rowling para o primeiro Sonserino que ficamos conhecendo é sugestivo. Seguindo a tradição de sua família materna, os Black, o jovem herdeiro dos Malfoy tem seu nome derivado das estrelas. A constelação Draco era conhecida já na Grécia Antiga, referenciando o dragão que Hércules mataria durante seus 12 trabalhos, na intenção de recuperar as maçãs douradas do Jardim das Hespérides. Ok, mas como isso se relaciona com o aluno mais snob que conhecemos em Hogwarts? Simples. Draco, em latim, também é uma palavra utilizada para serpente. Como o primeiro Sonserino que conhecemos, Draco Malfoy é a representação da Sonserina, já em seu primeiro ano, demonstrando suas características preconceituosas e elitistas que tomaram a casa durante todo o período que dura do início da Primeira Guerra Bruxa até o final da Segunda. Mesmo sua redenção é paralela à redenção da casa, simbolizando o fim dos modos puristas de muitos Sonserinos, assim como podemos ver nos capítulos finais de As Relíquias da Morte. O sobrenome Malfoy, como já falamos no vídeo em que analisamos Lucius, é derivado do francês infiel, simbolizando exatamente as dúvidas que a família irá criar a respeito do seu senhor e a sua virada de casaca ao final da saga. Durante os anos em que Severus Snape lecionou a matéria, Draco constantemente demonstrou um bom desempenho em poções. Isso se confirma quando em O Enigma do Príncipe é um dos poucos alunos a retornar após os gnomos, significando que obteve uma nota razoável em seus testes. A sua habilidade em poções, porém, é muito questionada pelos fãs quando podemos vê-lo tendo dificuldade com a matéria após a saída de um professor que claramente o favorecia, uma vez que com Slughorn ensinando, Draco em vários momentos obtém resultados desastrosos nas aulas. Contudo, o que muitas vezes não é levado em consideração é o fator estresse. Quando Harry o confronta no banheiro dos monitores, desabafando com a Murta, percebemos que o Sonserino está sofrendo muito com a pressão e a necessidade de entregar algum resultado ao Lorde das Trevas. É claro que a ausência de Snape faz diferença, mas o que realmente abala o seu desempenho na matéria é o seu próprio psicológico. Draco está distraído, sem confiança e estressado, fatores que afetam diretamente uma matéria que necessita medição de ingredientes, contagem do tempo, movimentos repetitivos e foco de uma maneira geral. A comprovação de que Draco era razoavelmente bom em poções acontece no livro mais amado da saga inteira, A Criança Amaldiçoada. Já mais velho, ele passa boa parte do seu tempo cozinhando e estudando poções, o que significa que no mínimo não detesta a nobre arte e que também se sente confortável com o processo. Apesar de não ser um pociólogo excepcional, acho seguro afirmarmos que Malfoy se saía melhor no preparo de poções do que vários outros bruxos de sua idade, e que possivelmente até evoluiu com o tempo, ousando inclusive avançar para a alquimia, um ramo antigo e muito mais dificultoso que as poções. Malfoy é responsável pela primeira menção de um duelo de bruxos que os fãs recebem, seja nos livros ou nos filmes. Mesmo muito jovem, ele se posicionava de maneira confiante e era capaz de lançar feitiços que muitos bruxos de sua pouca idade nem sequer conheciam. Quando se utiliza do feitiço da perna presa em Harry em seu primeiro ano, por exemplo, Hagrid fica impressionado e conta aos grifanos que se trata de algo que nenhum primeiranista deveria ser capaz de produzir. Em A Câmara Secreta, durante seu duelo com Harry, Draco mais uma vez se utiliza de feitiços complexos como o Evertstatum e o Tarantalegra, um fator que muitas vezes passa batido. Durante praticamente a saga inteira, Draco se mostra um oponente à altura de Harry e seus colegas, por mais que em inúmeras instâncias acabe derrotado. Vale lembrar também que, em geral, os bruxos que o derrotam são extremamente habilidosos com duelos, casos do próprio Harry ou de Hermione e Ginny.
Em O Enigma do Príncipe, a evolução de Malfoy como duelista é visível e impressionante. Durante seu duelo com Harry no banheiro, Draco se coloca em pé de igualdade com um bruxo que a essa altura já havia sobrevivido a Voldemort 4 vezes, enfrentado o torneio Tribruxo e saído campeão, e inclusive ensinado a outros alunos durante um ano inteiro. Nós muitas vezes não pensamos na quantidade de provações pelas quais Harry passou, nem sequer levamos em consideração como ele foi forçado a evoluir ano após ano e como está à frente da maioria dos alunos de sua idade, conforme o fim de seus anos em Hogwarts se aproxima. E ainda assim, mesmo tendo passado por muito menos, Draco sustenta um duelo ferrenho contra o Grifano. Um outro ponto importante sobre este duelo em específico é que Malfoy lança feitiços não verbais, que como todos sabemos é algo muito difícil. O ato de atacar e defender com velocidade, sem pronunciar os feitiços, é impressionante. E por mais que ele não seja nem de perto o melhor duelista de todos, Draco era sim muito bom e capaz de se virar. Quando se fala em duelos, é inevitável falar também de matérias como feitiços, transfiguração e defesa contra as artes das trevas. Além de poções, Draco obteve notas para passar nas 3 matérias e cursá-las em seu nível avançado. No caso dos feitiços, o Sonserino demonstra desde muito jovem a ampla gama de opções que tem, principalmente em seus vários duelos. Contudo, os seus atos mais impressionantes da matéria são exibidos em seu 6º ano, durante sua tentativa em cumprir a missão que lhe foi dada como comensal. Para se comunicar com Madame Rosmerta, Draco utiliza um feitiço de Proteu, uma ideia que roubou das moedas enfeitiçadas por Hermione. Se trata de um feitiço complexo que, segundo o lufano Terry Booth, é mágica de nível Nimes para graduação em feitiços, algo que a maior parte dos alunos que se formam em Hogwarts não é capaz de fazer. Além disso, Malfoy também consegue reparar o armário sumidouro, o que provavelmente exigiu inúmeros feitiços complexos o suficiente para trazerem de volta um objeto capaz de enganar as defesas de Hogwarts. Finalmente, em seu 7º ano, o rapaz lança sobre si mesmo um feitiço desilusório tão poderoso que nem sequer é notado por Harry, Ron e Hermione no corredor da sala precisa. Mais uma vez, estamos falando de magia poderosa e difícil de se executar, um feito impressionante mesmo para um aluno de 7º ano. Por fim, se falarmos também da área da transfiguração, além da nota que o permitiu participar do curso avançado, já em seu 2º ano, Draco era capaz de conjurar uma cobra durante o clube de duelos. Essa é mais uma situação que nós nem pensamos muito a respeito, mas a conjuração é a arte mais complexa da transfiguração, que por si só é uma das áreas mais complexas da magia. Tendo sido ensinado por seus pais ou aprendido sozinho, ainda assim é impressionante que tenha sido capaz de conjurá-la com perfeição, algo que, se todos lembrarmos bem, deixou até mesmo Snape levemente impressionado. Uau! Por mais que não seja um especialista, o herdeiro dos Malfoy demonstra alguma aptidão com as maldições imperdoáveis e outros feitiços considerados magia das trevas, como as azarações. Pois é, você não sabia, mas Petríficos Totalos é sim uma magia negra. Enfim, como eu disse, Draco foi capaz de passar para o nível avançado em defesa contra as artes das trevas, o que demonstra que, além de lançar os feitiços, entendia também de sua teoria. Entre as demonstrações do Sonserino relacionadas à área estão o feitiço Impérios muito consistente que lançou em Rosmerta e a utilização da maldição Cruciatus para punir Thorfinn Roll durante as Relíquias da Morte. De todos os alunos de Hogwarts, Malfoy é o único a demonstrar desde cedo seu conhecimento, que muito provavelmente herdou de seu pai. Você deve se perguntar por que raios a concentração deve ser tratada como um poder. Calma que eu vou explicar. Eu disse ainda há pouco que, com o passar dos anos, Malfoy dominou a habilidade de lançar feitiços não verbais. Essa é uma característica de pouquíssimos bruxos, uma habilidade que exige anos de treinamento e dedicação e, adivinha, concentração. Quanto maior a dificuldade do feitiço e mais complexa a situação em que é lançado, mais difícil se torna não pronunciá-lo. Ao se mostrar capaz de duelar defendendo e atacando em questão de segundos, o que estamos vendo é um bruxo focado e concentrado, canalizando toda a sua mente para o duelo. Eu sei que nos filmes até mesmo Canino é capaz de fazer magia sem pronunciar os feitiços, mas na cena em que vemos Harry derrotar Draco com o Sectum Sempra, mesmo nos livros, os dois disputam uma batalha não verbal e Malfoy até mesmo parece estar saindo vencedor.
E não é só isso. É neste ano que podemos ver Draco demonstrar constantemente como se sai bem quando falamos de concentração na magia. O simples ato de ser capaz de consertar o armário que daria passagem aos comensais já é um ato que com toda certeza exigiu muita dedicação, estudo e concentração. Ainda assim, é quando Snape coloca Malfoy contra a parede e faz uma tentativa infrutífera de ler sua mente, concluindo em seguida que Bellatrix tem ensinado Oclumência ao sobrinho, que confirmamos uma das principais qualidades do rapaz. Ser capaz de resistir a Severus Snape, um bruxo com aptidão acima da média em legilimência, nos diz que Draco dominou a Oclumência de uma maneira que nenhum outro aluno de sua idade conseguiu. E não estamos falando só de Harry, mas também de Ron, Hermione e vários outros. Segundo o próprio Snape, uma das principais falhas de Harry em suas tentativas de aprender Oclumência era sua falta de concentração. Draco, no entanto, aprende a fechar sua mente com apenas 2 meses, uma vez que recebe a missão de Lord Voldemort ao fim de seu 5º ano, mas já em seu 6º domina completamente a própria mente. E vocês achando que ele era só um filhinho de papai, riquinho, loirinho e covarde. Não. Ele é tudo isso e um bruxo muito concentrado. Bem, agora que já explicamos um pouco do que Draco é capaz de fazer, vamos à nossa rotina de sempre. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Com tudo o que vemos de Draco ao longo da saga, não dá pra dizer que o garoto é um completo inútil. Pelo contrário, ele demonstra aptidão pra magia desde muito cedo, e é possível que não fosse sua predileção por quadribol, bullying e covardia, tivesse sido um dos melhores bruxos de seu ano. Lógico que não poderíamos jamais compará-lo com Hermione, mas com certeza seria um duelista melhor do que Ron e quem sabe até melhor do que o próprio Harry. Mas não foram essas as razões de sua escolha para uma das missões mais ingratas já delegadas por Lord Voldemort. Quase todos sabemos que a sua escolha, como Narcisa mesmo afirma, é uma punição a Lucius por suas traições e incompetências. Pra quem se lembra do nosso vídeo sobre o pai de Draco, eu disse que a verdadeira razão por todas as falhas de Lucius é seu filho. E finalmente é chegada a hora de explicar o motivo. Ao escolher Draco, a punição que Voldemort está aplicando a Lucius vai muito além de simplesmente colocar angústia no coração de um pai a respeito da segurança de seu filho. O Lorde das Trevas o faz por motivos ainda mais profundos do que isso. Entendam, quando Lucius decide resignar o seu senhor e permanecer livre ao invés de assumi-lo e ir a Azkaban, Draco tem a idade aproximada de Harry, 1 ou 2 anos. A sua escolha nesse momento é entre ser um pai presente para o seu filho ou deixá-lo por 15 anos sem a figura paterna e taxado como filho de um torturador, assassino e fascista. Como todas as decisões de Lucius ao longo dos anos, ele está pensando única e exclusivamente em si e nos seus. Anos mais tarde, ao colocar o diário de Tom Riddle entre os pertences de Ginevra, tudo nos leva a crer que se trata de um servo fiel tentando reerguer o seu senhor, mas não são esses os verdadeiros motivos do Sr. Malfoy. Pra quem se lembra bem, apenas algumas cenas antes, nós vemos Lucius e Draco na Borgny Burkes vendendo artefatos das trevas. E o próprio Sr. Malfoy admite que precisa se desfazer dos itens, uma vez que o Ministério tem revistado casas em busca de objetos perigosos. Pela segunda vez, o comensal pensa em si mesmo e em sua família, e ao passar o diário adiante, ele está literalmente se livrando de um objeto das trevas poderoso e ligado a Voldemort, algo que o próprio Lorde percebe posteriormente. Esses 2 atos levam o Lorde das Trevas a suspeitar da fidelidade de Lucius, principalmente quando confrontado com a possibilidade de colocar a sua estrutura familiar em risco. É por esse motivo que Lucius recebe uma chance de se provar, liderar os comensais até o Ministério da Magia para recuperar a profecia contra adolescentes da mesma idade de seu filho. Se pensarmos bem, a necessidade de Malfoy liderar ou estar presente e colocar em risco sua posição privilegiada junto ao Ministério é 0, mas ainda assim é ele o escolhido. Se trata de um teste. Voldemort quer tirar de uma vez por todas a prova de que Lucius fará o que for preciso e mais uma vez Lucius falha. Por mais mesquinho e fascista que ele seja, a ideia de machucar ou matar crianças que têm a mesma idade de seu filho o leva a hesitar constantemente no departamento de mistérios. Uma demonstração de que ao longo dos anos, de alguma forma, Lucius desenvolveu uma característica ausente a todos os comensais e ao próprio Lorde, a empatia. E é exatamente por isso que Draco recebe a missão no ano seguinte. Não se trata de necessidade ou confiança, se trata de imposição de poder, punição e tortura. Lord Voldemort não aceita ser colocado em segunda instância nem para um filho, e se Lucius lutou tanto para proteger Draco, ou se tem tanta aflição em sequer pensar em perder o filho, então é exatamente assim que será punido. A função de Draco para os comensais não é a de matar Dumbledore, mas de morrer tentando, e assim punir seu pai com aquilo que ele mais
mais temia. Draco é apenas um peão descartável no jogo de poder cínico de Voldemort e, ironicamente, é um dos principais fatores para sua queda. Todo o arco dos Malfoy em Harry Potter é sobre sua família e nunca sobre seus indivíduos. Lucius está protegendo o filho e a esposa, Narcissa está protegendo o filho e o marido, e Draco está tentando recuperar o prestígio de seus pais. A simbologia para o final dos três é de que no fim, a família, por mais ruim que possa ser, sempre pode mudar e melhorar se permanecer unida e agir por amor. E é Draco a principal fonte de mudança. É por Draco que Narcissa mente, e é por Draco que os três abandonam a batalha. Ao tentar torturar Lucius com seu próprio filho, Lord Voldemort perde todos os três como seguidores, e as consequências disso são frequentes durante as Relíquias da Morte. Ame você o herdeiro dos Malfoy, ou o odeie, Draco, seu pai e sua mãe são diretamente responsáveis pela constante sobrevivência de Harry Potter. Deixe aí nos comentários qual a sua opinião sobre a família Malfoy, e até o nosso próximo vídeo.